Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todos os nossos programas. Este é um trabalho que ainda pode ser acompanhado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre os nossos trabalhos. Este programa é uma parceria entre a UFSCar e a Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar universidade e comunidade. E assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Josivaldo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tranquilo, tudo bem. Muito bem. Estamos aqui novamente. Hoje receberemos o professor João Teles para a entrevista da semana. João, tudo bem? Tudo bem, Josivaldo. Prazer estar aqui. Obrigado. Foi um prazer todo nosso. É a segunda vez que o João vem ao nosso programa. E hoje nós temos a alegria de recebê-lo aqui e falar de um tema extremamente interessante. Muito obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos lá para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Stefano. Boa noite, mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre educação. Vamos falar sobre a educação na Finlândia. Foi uma matéria que saiu na BBC do Brasil hoje, onde ela relata uma pesquisa, uma entrevista feita com professores que viajaram para a Finlândia através de um programa fomentado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Ministério da Educação, onde esses professores passaram 5 meses na Finlândia aprendendo um pouquinho mais sobre o sistema educacional local. Desses 5 professores, a BBC acabou contatando 4, e a intenção era que visse quais os processos que são adotados na Finlândia e o que isso poderia trazer de ajuda ou de contribuição para a prática docente aqui no Brasil. Então, dentre vários pontos levantados, a matéria é bastante extensa, mas vamos fazer um resumo aqui de 8 coisas que os professores destacaram. 8 pontos, Eu falei 8 coisas, mas exatamente a manchete, o título da reportagem são 8 coisas que aprendi com a educação na Finlândia, que são relatos dos professores. Dentre esses 8 pontos, o primeiro ponto é usar mais projetos na aula. São projetos interdisciplinares onde os alunos acabam se envolvendo com pesquisas, onde o professor ele apenas propõe um problema para ser resolvido e os alunos buscam a solução. E junto, de forma paralela, o segundo ponto adotado, ou que ganhou destaque, é o foco na produção do conteúdo pelos alunos. Então, enquanto eles estão trabalhando com o projeto, eles também estão desenvolvendo o conteúdo que vai ser ministrado na sala de aula. Nessa perspectiva, o sistema educacional finlandês, eles acreditam que o aluno pode aprender mais. Porque do jeito que funciona a educação no Brasil, eles dizem que quem estuda é praticamente o professor para preparar as aulas, Então, talvez o professor acabe estudando mais do que os alunos. Nesse sentido, nessa outra perspectiva, o professor precisa ter muito bem a ideia dos objetivos da aula, dos objetivos do que a aula ou o conteúdo que ele quer atingir, e os alunos que vão preparar e vão correr atrás da matéria para mostrar para os demais alunos. Um outro ponto bastante interessante é o papel da avaliação, que talvez no Brasil precisasse ser repensado e na Finlândia ela acontece de maneira diferente. O que é muito avaliado, o que é muito levado em consideração na Finlândia é a autoavaliação dos alunos. Os alunos eles se avaliam os colegas e o professor avalia o resultado dos projetos. Existem relatos de que professores de física na Finlândia eles acabam avaliando vídeos ou conteúdos que os alunos postam no Dropbox, enviam por e-mail ou no Facebook, e não existe mais a famosa prova tradicional que é aplicada aqui no Brasil. A tecnologia também, como um quarto ponto aqui, aparece como um dos pontos importantes no processo educacional na Finlândia. A tecnologia ela não é central, ela acaba não sendo o principal ponto de todo o sistema educacional, mas ela está presente ao longo do processo. Enquanto no Brasil a gente sabe que em alguns lugares se coíbe a utilização de tablets ou celulares, na Finlândia, pelo contrário, a utilização desses aparelhos elas são incentivadas. Os alunos acabam respondendo enquetes
através de redes sociais, utilizando esse conteúdo em sala de aula ou esse material em sala de aula para buscar conteúdo. Então, a visão é bastante diferenciada, né, na utilização da tecnologia em sala de aula na Finlândia do que é aqui no Brasil. Um outro ponto destacado é o desenvolvimento de habilidades que eles chamam de habilidades para o século XXI. Dentro dessas habilidades, o que se fomenta muito nesses projetos é ensino de comunicação, do pensamento crítico, né, do relacionamento entre os alunos e de um ponto que eu já ouvi sendo crítica aqui no Brasil, que às vezes dentro das áreas da educação as pessoas têm um certo receio, que é que vem com o nome de inovação na educação ou empreendedorismo, que são palavras bastante usadas pela área de administração, mas lá eles acabam utilizando esses termos com um foco diferenciado, né? No Brasil ainda existe uma certa crítica em relação à utilização desses termos na área da educação, e na Finlândia já é prática. Outra coisa são aulas com intervalos mais frequentes. Isso aqui principalmente para as crianças, né, que seria o nosso ensino fundamental. Existem aulas de 45 minutos, depois passam 15 minutos, as crianças vão para um intervalo, tem um tempo para relaxar. Depois voltam para mais uma aula de 45 minutos e assim sucessivamente, né? São aulas com um período de intervalo de descanso maior e, segundo os dados da Finlândia, isso acaba gerando uma maior produtividade dos alunos. É melhor assim para o aprendizado do que a gente ficar 4 horas direto nos bancos ali escolares. É lógico que dentro desses todos os pontos também o professor na Finlândia ele acaba sendo bem mais valorizado que no Brasil. Ele ganha um salário que ele consegue estar trabalhando na escola, mas ele também tem um tempo de planejamento, de avaliação. Então, essa formação e valorização do professor, ela também é diferenciada. Na verdade, é uma outra perspectiva, uma nova forma de avaliação que já vem sendo adotada, avaliação não, de educação que já vem sendo adotada na Finlândia há algum tempo e que acabou trazendo melhores resultados, né? A Finlândia hoje é considerada um dos melhores países com rendimento acadêmico do mundo. É isso. Meus caros, cada um desses tópicos daria um programa nosso aqui para discutir um pouco mais sobre esse tema, né? Mas você pode ter certeza que, pelo menos a reflexão deles, para nós como docentes, é extremamente importante. Evidentemente, parte deles aí, nós estamos há anos-luz aqui no Brasil, né? Mas alguma coisa é possível. E isso deve ser pensado. Eu acredito, eu fiquei extremamente curioso quando você me mostrou esses tópicos, seja pelo meu papel como docente ou o papel da própria universidade, e eu acho que algumas coisas vão merecer discussões dentro do nosso campus no futuro próximo, porque pelo menos nós temos uma certeza, há sim uma necessidade cabal de se alterar, de se promover modificações dentro do processo de ensino-aprendizagem lá dentro da universidade ou em qualquer outro local aqui no Brasil. Tudo bem? Muito bem. Ok, vamos aos meus destaques da semana, é rapidinho. Num passado recente, um grupo de notáveis de brasileiros acabou produzindo um texto, e esse texto não veio a público, esse texto ficou com o IPEA, dizendo que se não se produzisse no Brasil uma espécie de trava legal para os gastos públicos, nós teríamos problemas no futuro, tendo em vista que o gasto público no Brasil crescia a uma proporção a um valor da ordem de 0,3% do PIB. Isso seria impraticável e, segundo esses que escreveram o texto, num futuro acabaria trazendo uma espécie de explosão dos gastos públicos e isso nos traria uma série de problemas. O que quer dizer o seguinte, então chegamos a esse momento. Quer dizer, esse ano de 2015, provavelmente eles não sinalizaram o ano que isso aconteceria, é o ano onde essa quantidade de gasto público passou a ser impraticável em função daquilo que o governo arrecada. E agora, como é que nós saímos dessa esnucada, vamos dizer assim? E por que isso aconteceu, né?
O fato é que uma série de ações praticadas do ponto de vista da macroeconomia e da microeconomia, nós poderíamos citar algumas delas aqui, mas não sei se é o caso, acabaram levando a essa situação, né? Algumas questões ideológicas fundamentais foram tratadas e, na verdade, quando nós pensamos em economia, as questões ideológicas devem ser colocadas um pouco de lado para que nós tenhamos um controle do gasto público. Porque, se esse controle não existir, de repente nós tivemos um crescimento exagerado, de repente não, tendo-se um crescimento exagerado, nós passaríamos a ter uma complicação num futuro, que esse futuro chegou. Por exemplo, você conviver com inflação alta, se a meta da inflação é 4,5% e pode ser considerado até 6,5%, e você passa anos com essa inflação na ordem de 6,5%, e ao mesmo tempo, para que ela seja 6,5%, você faz um controle das contas, das tarifas públicas, né, artificialmente, chega uma hora que você vai ter que soltar a rédea, e aí deu no que deu, estamos com a inflação acima de 9% para esse ano. Por exemplo, né, para ilustrar. Por conta disso, essa semana a agência de classificação Moody's rebaixou a nota brasileira, né, no ranqueamento. Basicamente, o que faz a agência de classificação, ou uma agência de classificação, ela coloca os países dentro de um determinado patamar, basicamente entre ótimos pagadores, bons pagadores, maus pagadores e péssimos pagadores. É mais ou menos essa ordem. E até a condição de bons pagadores, nós estamos no último estágio de bom pagador, né? E temos o risco de que, se as coisas continuarem como está, ou seja, sem essa trava legal ou não, né, nós poderemos cair para a condição de mau pagador. E se isso acontecer, os investimentos externos não deverão ser mais aportados no Brasil com a mesma força. Ninguém aplica dinheiro em país que não tem o selo, ou ninguém não, mas poucos. Existem alguns contratos feitos pelo mundo que não permitem que o indivíduo ponha dinheiro em países que não têm o selo de bom pagador. E nós estamos no limite, com risco de que, se ações não forem produzidas para um futuro próximo que reverta essa situação de instabilidade econômica e política no Brasil, nós podemos perder o selo de bom pagador. E a agência Moody's foi clara, dizendo o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é um cenário econômico ruim, um cenário político ruim, e a combinação desses fatores levou a essa queda, né, do Brasil no ranking, mas ainda estamos na condição de bons pagadores. Podemos até cair num futuro entre 12 ou 18 meses, esse risco ele acontece. Mas vamos às nossas boas notícias, como nós fazemos sempre. A indústria de cosmético, por exemplo, ela continua firme, não tão firme, porque afinal de contas é impossível, mas, por incrível que pareça, muitos setores estão sendo prejudicados com a atual situação, mas a indústria de cosmético está produzindo ainda bons resultados, por incrível que pareça. Stefano, você tem colaborado para a indústria de cosmético? Acho que não, eu não tenho colaborado para a indústria de cosmético. Muito bem. Mas, enfim, que cenário é esse, né, que nós vivemos? É impressionante, né? Mais uma informação que deixa a gente bastante pensativo, né? É verdade, é verdade. Mas, enfim, você que está em casa, que está pensando em se tornar presidente da República, vamos dar um conselho. Nosso programa está chique hoje, Dano. Não gaste mais do que o que você arrecada. E, segundo, não assuma dívidas acima da sua capacidade de pagamento. E mais, se você não se tornar presidente da República por uma questão ou outra, aplique isso no seu cenário familiar, que vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Podemos seguir, então? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor João Teles de Carvalho Neto, que é de Curitiba, não é isso, João? Sim. E o João, ele fez bacharelado em licenciatura em Física pela Unicamp em 2001, mestrado em Física Aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos e fez doutorado em Física Aplicada pelo Instituto de São Carlos também, Instituto de Física de São Carlos. Da USP, exatamente. Pós-doutorado na França e atualmente é professor da UFSCar e vice-diretor do Campus Araras.
tem experiência na área de ressonância magnética nuclear, com ênfase em informação quântica por RMN, não é isso? Tem realizado projetos como o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e coordena as atividades extensionistas em ensino e divulgação de astronomia. João, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. E o João falará para nós hoje sobre um assunto que ele muito gosta e é de interesse de todos nós, que é a respeito de produção de energia através do Sol. Não é isso, João? O que é a produção de energia solar, João? Vamos lá. Como é que está isso atualmente? Bom, esse tema é de interesse mundial, né? Uma vez que o aproveitamento da energia solar é algo que traz baixo impacto, né, ao ambiente, e nós temos esse problema de efeitos climáticos bastante forte, né, sentido em todo o mundo. A gente repara que temos notícias de impactos no clima em vários ambientes, né, excesso de neve em determinadas regiões dos Estados Unidos, excesso de chuva em outros locais, seca exagerada no Brasil. Isso aí é um problema que realmente está preocupando muita gente. Então, a energia solar ela é uma das fontes renováveis, né, assim como a eólica e outras fontes. E a energia solar ela tem uma característica central para o planeta, né, porque, embora nós desejemos aproveitar para o uso humano, né, para o planeta no seu ecossistema, ela já é a fonte principal, né? Toda a vida é baseada nesse processo, né? O aproveitamento da energia solar, a transformação disso em matéria vegetal que alimenta todo o ciclo de vida no planeta, né? Então, do ponto de vista humano, né, tem se investindo muito na produção de tecnologias, desenvolvimento de tecnologias para a transformação da energia solar em energia elétrica, diretamente. E quem faz esse processo são tecnologias de placas fotovoltaicas, né? Então, esse tipo de geração se chama geração fotovoltaica. Você transforma a parte foto, né, que é energia, em voltaico, que é potencial elétrico, né? Então, esse tema, o crescimento da produção dessa energia fotovoltaica tem sido uma das maiores entre todas as energias renováveis. Então, um dos líderes no mundo, por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha está em primeiro lugar. Entendi. O que eu ia te perguntar é exatamente sobre isso agora, quer dizer, como é que está a questão do mercado disso, como é que está isso no mundo hoje? Bom, as últimas informações que eu obtive, né, que é final do ano passado, um levantamento, um ranqueamento, né, nós temos, por exemplo, a Alemanha produzindo em torno de 36 mil megawatts, né, a potência instalada solar, 36 mil megawatts. Então, nós temos um comparativo de quanto isso vale, equivale mais ou menos a 2,5 vezes a potência de Itaipu. 2,5 vezes Itaipu? Da Itaipu. Eles têm em fotovoltaica? Em fotovoltaica, instalada na Alemanha. E que corresponde a 1/3 da energia total instalada no Brasil, de toda a sua matriz energética, não só hidrelétrica, toda, 36 mil megawatts, em torno de 1/3 do que é produzido em todo o Brasil. Então, a gente tem uma ideia. Percentualmente, isso para a Alemanha supre quanto? Você tem ideia? Eu já não tenho esse dado. Mas é o país que o percentual significativo. É alto. Representa. Por ser 1/3, né, da energia brasileira, sim, deve ser muito representativo. Bastante representativo. É porque a Alemanha, inclusive, é um país muito menor que o nosso e um país frio, né? Um país frio. Inclusive, tem uma informação interessante nesse aspecto. A questão da insolação na Alemanha é bem inferior aqui no Brasil e o território alemão tem uma área muito menor, né? E, para vocês terem uma ideia, foi aberto um leilão de energia solar pelo Ministério de Minas e Energia, né, em outubro do ano passado, e conseguiu-se um preço de $90, deixa eu checar aqui para não falar besteira, $90 por quilowatt-hora instalado, né? Sendo que na Alemanha esse valor foi de $112.
né? Ou seja, o Brasil conseguiu um dos melhores preços no mundo, né? Os preços mais baixos. Provavelmente indicando que nós temos uma eficiência, uma capacidade muito boa pela nossa localização geográfica, pelo nosso clima, etc. Né? Entendi. Conseguiu-se um valor menor. Entendi. E no Brasil, como é que está essa utilização dessa energia? Boa pergunta, vamos lá. Os números são... Desanimadores. Pode ver, né? Pra vocês terem uma ideia, são em torno de... são 20 megawatts instalados. A estimativa 20 megawatts. Isso quer dizer... A Alemanha é 36 mil megawatts. Tem que dar isso, menos de 1/1000 da Alemanha, uma coisa assim. Sim. É muito baixo mesmo. A gente nem aparece nos rankings, estamos muito atrás. Tem que correr muito atrás disso. Com esse leilão, a expectativa até 2019 é aumentar para 1000 megawatts. Nós estamos com 20 megawatts e para 1000 megawatts. Por quê? Tem alguma razão, além das questões clássicas que a gente conhece, tanto comenta aqui, tem alguma... Nós temos fábrica disso no Brasil? Então, também está se investindo nisso, está se pensando nisso, né? Eu não sei os números, mas tem fábricas se instalando sim no Brasil. Uma das vantagens, mais uma vantagem, o Brasil é rico na matéria-prima da principal tecnologia de célula fotovoltaica, que é o silício. Né? Silício mono e policristalino é o que constitui a maior parte das células vendidas hoje em dia, das placas vendidas hoje em dia. E o Brasil é rico em quartzo, né, que é a matéria-prima para o silício, então pode ser produzido aqui, é interessante para o país. Agora, a sua pergunta realmente é boa e eu não sei uma resposta precisa, mas ninguém sabe. Eu acredito que pode melhorar bastante essa situação. Né? Entendi. Talvez uma das coisas é que o Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa. Né? Se eu não me engano, pelo menos 70%, pelo menos, mais que isso, é hidroelétrica, né? Que não gera gás de efeito estufa e é renovável, né? O circuito das águas, etc. Então, talvez isso não aperte tanto Mas, por outro lado, nós passamos por um momento de dificuldade de produção. E tal. E ela não deixa de ter um impacto ambiental à medida que as represas são construídas. Claro. E, em tese, há quem diga que isso está meio estrangulado. Quer dizer, novas represas a serem construídas teriam impactos maiores e resultados duvidosos. Essa é uma questão importante, né? Quer dizer, se o país quiser crescer, ele vai ter que investir em outras matrizes, né? É verdade. Né? Quem é líder na confecção dessas placas pelo mundo afora? E para o nosso telespectador, como é que funciona isso? Quer dizer, você tem... Como é que isso se instala? O líder atualmente é a China. Né? Nenhuma novidade. Pode chutar que esse é certo. É o líder em produção de copo. Então, mas de fato é a China que é o líder mundial e é um dos motivos dos preços terem baixado. Né? Quem é da área, somente da área econômica, que investe nesses setores ou está de olho nesses setores, justifica, né? Um dos motivos de ter barateado, né? a produção. Né? Pelo volume, né? De produção da China. E a própria China consome uma quantidade enorme dessas placas. Né? A China, que estava em 2010 em 8º lugar, né? Hoje ela está em 2º lugar, né? De 2010 para cá, né? Só atrás da Alemanha. Né? Então, esse é um dos motivos. Agora, como que isso funciona? Né? Inclusive, a questão da energia solar ela é bastante ampla. Né? Então, a gente estava até conversando aqui um pouco antes. A energia solar ela pode ser aproveitada para produzir energia elétrica. A energia elétrica seria uma das formas mais nobres de energia. E uma vez que você transforma a energia solar em energia elétrica, você pode ligar sua TV com ela, você pode ligar um liquidificador, você pode até instalar no seu chuveiro, tomar banho de água quente no seu chuveiro elétrico. Né? No entanto, se o teu interesse é transformar a energia solar em energia térmica, que é o uso mais comum, mais clássico, o mais clássico é o banho, né?
Não, o mais interessante não é o painel fotovoltaico, é você fazer uma instalação de coletores solares. O que é um coletor solar? É uma placa composta de canos escuros, tais que quando a radiação solar incide sobre esse cano, essa radiação é quase totalmente convertida em calor. Esse é um processo tecnologicamente muito simples, né, conhecido há muito tempo, barato, né, e tem várias fábricas no Brasil. E em termos de eficiência, né, a conversão de energia solar para térmica é bem maior. Eu tenho aqui um teste do Inmetro sobre alguns fabricantes nacionais, né? E eu fiz uma comparação aqui. Eu peguei uma tabela de 2015 em que os melhores coletores solares, esses que transformam elétrica em térmica, para aquecimento de água, por exemplo, para banho, você tem uma eficiência de 92 kWh por mês por metro quadrado, os melhores coletores. E os melhores sistemas fotovoltaicos comercializados no Brasil têm 22 kWh por metro quadrado por mês, que eles geram, né? Então, aí quase um quinto da eficiência do fotovoltaico, né? Então, eu acho que a primeira coisa é, quem não tem um aquecedor solar, né, para sua água, eu acho que o primeiro passo, em termos de eficiência, seria esse, um coletor solar. Tem até propostas com o uso de materiais recicláveis, por exemplo. Entendi. Claro que não vai ser tão eficiente quanto os melhores comerciais, mas ainda assim é uma coisa boa. É uma possibilidade. E aí, então, você investe no fotovoltaico, por exemplo, para baratear sua conta de luz no longo prazo, no médio prazo hoje em dia, né? Por exemplo, o ar-condicionado que gasta muito, né? Você pode fazer uma instalação de painel fotovoltaico. Por exemplo, se você tiver uma família de 2 pessoas, né? Você vai ter um investimento hoje em dia de 12 mil a 18 mil reais, dependendo do seu consumo, né? Só que você pensa, é bastante dinheiro, mas a estimativa de retorno disso aí, ou seja, com a economia que você vai fazer na sua conta de luz, em torno de vai variar, do sistema de 5 a 10 anos ele se paga. Ele se paga, né? Sendo que os painéis têm uma vida útil de 25 anos. 25 anos. Beleza. A Universidade Federal de São Carlos, no campus Araras, instalou um projeto no Programa de Melhoramento de Cana-de-Açúcar e o nosso pessoal aqui da Câmara fez uma tomada externa, o Rafael Rocha e a Camila Dias foram até lá conhecer o projeto. Vamos ver agora. Hoje estamos aqui no campus da UFSCar Araras com o professor João Teles e vamos conhecer as placas fotovoltaicas. Professor, qual foi a data de funcionamento dessas placas? Bom, as placas foram instaladas e começaram a produzir energia, de fato, agora no começo de junho, né? Final de maio, começo de junho agora deste ano de 2015. Né? Quanto de energia gera essas placas aqui para o campus? Ela está gerando atualmente em torno de 80 kWh dia, tá? Por dia. A expectativa é que isso no verão, né, onde a incidência solar é maior, a gente possa chegar até em 100 kW, ao próximo disso, 100 kWh. Para você ter uma ideia, isso é equivalente ao consumo médio em torno de 30 pessoas no Brasil, consumo médio de 30 pessoas. E o posicionamento, a inclinação dessas placas, ela é importante para o funcionamento? Sem dúvida, é muito importante, né? Se vocês visualizarem a inclinação da placa e a orientação dela, ela está voltada para o norte, né? Que é a direção aonde o Sol se encontra a maior parte do ano para nós que estamos aqui no hemisfério sul, né? E vocês veem também que é uma área aberta aqui. Então, o aproveitamento do Sol desde o período do início da manhã até o final da tarde é muito grande, porque não tem incidência de sombras, não tem prédios altos no entorno, né? Então, isso melhora bastante a eficiência da produção de energia. E ela necessita de manutenção? Manutenção muito pequena, né? Um tipo de manutenção periódica é a simples limpeza, né? Com um pano úmido para tirar pó da superfície da placa, né? Que eventualmente esse pó ele se deposita e ele pode absorver um pouco da radiação solar, diminuir um pouco a eficiência desses painéis. Então isso periodicamente é algo simples de ser feito. E eventualmente algum equipamento da parte elétrica que precisa de um reparo, uma manutenção, uma troca, mas em relação à quantidade de economia que ela gera, é um gasto pequeno. E a importância do uso dessas placas para o meio ambiente?
Bom, ela é bastante grande, né? Porque é uma fonte de energia bastante limpa, não há produção de resíduos no momento que ela está gerando energia. Por exemplo, nesse momento ela deve estar gerando talvez uns 15 quilowatts agora no momento, né? É uma quantidade de energia razoável, né? É significativa para o prédio ao lado que ela está instalada e não há nenhum ruído. Você vê que não tem nenhum barulho, parece que não está acontecendo nada, né? Não há emissão de poluentes de nenhum tipo, né? E é uma energia que vem do sol e estaria aí sendo não aproveitada para uso humano, né? Diretamente. Obrigada, professor. Voltamos ao estúdio. Muito bem. João, nosso tempo acabou. Eu agradeço por demais a tua presença, foi um prazer te receber aqui. Esse é um tema muito fortuito, muito interessante. Podemos até discutir em uma outra oportunidade. Muito obrigado, Oswaldo e Stefano. Foi um prazer falar esse tema que eu também acho muito importante. Obrigado, foi um prazer. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer também. Até achei que a gente tinha mais tempo. Pois a conversa foi rapidinho. Mas foi muito bom. Obrigado. Obrigado a você. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve. Tchau, até mais.